Olá, professor de dança e professora de dança. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Eu sou o Maurício Areias, sou professor de dança já há mais de 20 anos. E toda semana, toda terça-feira, às 1h15, às 13h15, eu estou aqui trazendo informações, com algumas aulas e algumas vezes com informações, igual estamos aqui hoje, com informações sobre a carreira de dança. Hoje aqui nessa live a gente vai falar em qual é o papel, né, do profissional da dança, quais são as opções para se viver da dança, como é viver de dança. Vamos falar também uma coisa muito importante da gente entender, que é o papel do sindicato na vida do profissional de dança. Entre outras coisas, a gente vai falar aqui bastante sobre isso. E eu gostaria já de deixar aí a informação para você que está assistindo, o pessoal que está chegando aí ao vivo, boa tarde. A gente vai fazer aqui hoje, é mais mesmo um bate-papo, mas eu trouxe algumas informações, inclusive eu estou aqui com o site do Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro aberto, para passar para vocês algumas informações sobre como cobrar, né, pelo trabalho da dança, o trabalho de um coreógrafo, o trabalho de um ensaiador e o trabalho do bailarino. Muitas das vezes os profissionais da dança não sabem como que faz para cobrar, e esse é um dos assuntos importantes que a gente vai falar aqui, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria primeiro esclarecer alguns assuntos para que fique bem claro isso e não haja a confusão durante aí o processo dessa live, né? Vamos chamar de aula, né? Dessa aula sobre aí o viver de dança. E, se for o caso, a gente pode ir trocando aqui. Se você, por um acaso, vai assistir essa live depois, ela vai ficar gravada. Se você está assistindo, não é ao vivo, e tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, basta você fazer esse comentário aqui nos comentários da live, ou até me mandar um direct também aí pelo meu Instagram, @MauricioAreiasProfessor. Todas as lives ficam salvas também no YouTube, no canal Maurício Areias, que eu estou iniciando, e aí eu salvo lá também, tá certo? Então vamos lá. Vamos primeiro falar do seguinte: quais são as opções para quem quer viver de dança? Quais são essas possibilidades? Então, de uma forma geral, o que todo mundo já conhece é a primeira opção, que é ser bailarino, né, ou bailarina, como a gente costuma chamar. Essa é uma opção que tem uma segunda por trás dela, que a gente conhece como os dançarinos. E qual que é a diferença de ser bailarino e de ser dançarino? Ou bailarina e dançarina? A diferença está na modalidade que você está se envolvendo, que você está optando em fazer. Quando você se denomina como bailarina, isso quer dizer que você tem estudo e domina a técnica clássica, que é o balé clássico. E aí, com o passar do tempo, também aqueles que dominam a técnica do jazz e da dança contemporânea, ou seja, todas essas danças que são acadêmicas, acabaram levando esse nome para si, e aí são chamados de bailarinos ou bailarinas. E quem que é o dançarino ou a dançarina? São os outros profissionais da dança que usam a dança como linguagem, mas que essa linguagem não é nem o balé clássico, nem o jazz, e nem a dança contemporânea. Então, por exemplo, os bailarinos de dança de rua, a gente chamaria de dançarinos. Do pessoal que dança ritmos, pessoal que faz dança de salão, toda essa galera a gente denomina de dançarino. Então, não é uma diferença assim tão grande. Há um tempo atrás, havia uma diferenciação de cachê de bailarino para dançarino. Hoje em dia, né, o próprio site do sindicato já não faz mais essa diferenciação, e aí ele faz a sugestão de valor igual, tanto para bailarino quanto para dançarino. Mas a diferença, para quem gosta, né, de saber essas diferenças, é essa. Bailarino é aquele que fez balé clássico principalmente, jazz e dança contemporânea. E dançarino, as outras danças como as danças populares, as danças de rua,
e outras mais, ok? Então essa é a grande diferença. E aí, qual é a opção para quem quer viver como bailarino ou dançarino hoje em dia? A gente, principalmente quem mora em cidades que não estão, né, não são capitais, nos grandes centros, a gente tem uma grande dificuldade para viver como bailarino ou dançarino. Nessas cidades menores, fora dos grandes centros, ainda as oportunidades para dançarinos é um pouco maior, por causa das festas que acontecem, dos shows, porque são essas pessoas que vão dançar nos shows. Não quer dizer que o bailarino não possa dançar, mas é uma outra pegada. Então, geralmente nas cidades menores, fora dos grandes centros, as oportunidades são mais para os dançarinos do que para os bailarinos. Já lá nos grandes centros, além das oportunidades de show, programas de televisão, ainda tem as companhias profissionais para quem quer viver como bailarino. Aí sim, vai tentar uma audição, uma prova, para fazer parte, integrar uma companhia. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, no Rio de Janeiro tem a Companhia do Teatro Municipal, que é um concurso público, inclusive. Quem passa, vira funcionário público, todos os bailarinos concursados são. E agora também tem o pessoal que é contratado. O pessoal que é contratado para fazer parte do corpo de baile, mas que não fez um concurso público. Foi só um contrato temporário. Assim como tem também na educação e vários outros setores do serviço público. Mas é uma possibilidade de se viver da dança através das companhias. E tem as companhias privadas, particulares, como a Débora Coker, a Focus, Companhia de Dança, o Grupo Corpo e outras várias que contratam bailarinos e às vezes fazem contrato para um espetáculo, às vezes fazem um contrato anual, aí cada um vai vendo da maneira que é melhor para si e o bailarino vai, às vezes tem bailarinos que já dançaram em várias companhias e tem bailarinos que estão na mesma companhia desde que começaram. Isso varia muito, mas é interessante para quem é da dança e quem pretende trabalhar com dança especificamente, de que existe essas duas opções para quem quer trabalhar exatamente dançando. Então você pode trabalhar como bailarino, numa companhia pública ou privada, e como dançarino também você pode trabalhar, tem companhias também para dançarinos, mas de uma forma geral os dançarinos participam mais de shows, participam de eventos, né? Fazem festas e tudo mais. Aqui mesmo na minha cidade tem uma empresa que contrata dançarinos que dançam nas festas, fazendo abertura de pista de dança, por exemplo, que é uma maneira de se viver da dança, inclusive dançando, né? Já uma outra opção para se viver da dança, que é uma opção que a grande maioria da galera da dança acaba optando por isso, que é a função de professor. Como professor de dança, você precisa também diferenciar de uma outra coisa, que é o instrutor. Então vamos entender essa diferença. A grande diferença entre professor de dança e instrutor de dança é que, para ser chamado de professor, você precisa ter uma formação, ou seja, você precisa ser licenciado. Aí pode ser licenciado em dança ou você pode ser licenciado, por exemplo, assim como eu sou, licenciado em educação física. Mas o que é isso? Para você ter a denominação professor no seu currículo ou no seu status, para ser professor você precisa ter feito um curso de licenciatura, porque é a licenciatura com as disciplinas e os conteúdos da licenciatura que te dão essa denominação de professor. E aí o que é o instrutor? O instrutor é aquele que tem uma formação específica em algum conteúdo. Por exemplo, eu fiz 9 anos de balé clássico e aí me formei no balé clássico e fui lá no Rio de Janeiro, fiz a prova do sindicato e agora eu sou instrutor de balé clássico. Eu não sou professor. Se você quiser dar uma verificada nessa informação, inclusive ela consta no próprio site do Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, aonde eles informam que a formação que eles
estão oferecendo, inclusive, e o DRT que você obtém fazendo as provas do sindicato ou os cursos do sindicato, eles te dão a possibilidade de trabalhar como instrutor de dança. E ainda digo mais, no próprio site do sindicato, você vai ver a informação de que eles falam que os bailarinos e dançarinos podem ministrar aulas de dança com a titulação de instrutor e não como professor. Por que isso? Porque o sindicato não regulamenta a profissão de professor, porque para regulamentar essa profissão, ela precisa estar vindo de uma licenciatura. Então, quer ser professor de dança, professora de dança? E olha que eu não estou falando da capacidade. Eu conheço muitas pessoas que são excelentes profissionais, que ensinam com muita compreensão daquilo que está fazendo, mas que também não sabem que hoje a nomenclatura usada é essa. Para ser professor, você tem que ter uma licenciatura. Sem licenciatura, você é instrutor de dança. E uma coisa não é menor que a outra, só são coisas diferentes. Por exemplo, se você for fazer um concurso público para professor de dança, você vai ter que apresentar a sua formação da sua licenciatura, seja ela em dança ou em educação física. Porque, por enquanto, como a licenciatura em dança ainda é um curso novo, não é tão difundido ainda, a licenciatura da educação física também é aceita, porque é uma licenciatura direcionada ao ensino do movimento. Então, por isso que quando há um concurso, seja ele público ou até privado, mas a grande maioria pública, só é aceito para fazer a prova do concurso para professor de dança quem tem licenciatura. De uma outra forma, há a possibilidade para fazer o concurso de instrutores de dança. Aí sim, quem tem um curso técnico pode fazer, ou até quem fez um curso livre e tem uma certificação, vai poder fazer, basta ter lá o seu DRT, né? E aí, lembrando uma coisa, não dá para você confundir também o DRT com a carteirinha do sindicato. São duas coisas diferentes. Para você viver da dança, você precisa ter o seu DRT se você quer ser bailarino ou dançarino, porque o DRT vai estar lá na sua carteira de trabalho, dizendo para a pessoa, para o seu contratante, que você é um profissional daquela área. E o que é a carteirinha do sindicato? A carteirinha do sindicato quer dizer que você está filiado ao sindicato da sua profissão. E aí você tem os benefícios de quem é filiado. Às vezes você tem cursos que são direcionados a você, você tem uma assistência jurídica, às vezes tem alguns convênios que você pode aproveitar. Mas com relação à regulamentação para você trabalhar como bailarino, o que você precisa é o seu DRT, ou seja, o registro na sua carteira profissional. Certo? E aí a gente vai falar de uma outra possibilidade de viver da dança. Por enquanto eu estou só enumerando as possibilidades, né, de viver diretamente da dança. E essa outra possibilidade é de ser coreógrafo. Eu vejo muito, inclusive no meu dia a dia, né, a gente que trabalha com dança vê muito isso, que de uma forma geral, todo professor ou instrutor de dança acaba sendo também coreógrafo. Por quê? Trabalha com sua turma durante o ano e lá no final do ano, para o festival da sua escola, ou como você preferir chamar, para o seu evento, para o seu espetáculo, você monta a coreografia da sua turma. Mas é bem interessante que a gente entenda que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser coreógrafo. Vamos para alguns exemplos práticos disso. Um professor, ele precisa entender da metodologia de ensino da dança. Ou seja, ele vai pegar o seu aluno, o bailarino ou dançarino, e vai ensinar para ele o passo, a maneira de fazer, e ele, para isso, estuda toda a metodologia para aplicar e fazer o aluno aprender. O que não é o papel do coreógrafo. O coreógrafo é aquela pessoa
que vai tirar do bailarino toda a sua expressão e vai querer que o bailarino dê para ele aquilo que ele deseja ver na coreografia. Então, de uma forma geral, digamos assim, o coreógrafo é aquele que vai pegar o bailarino pronto. Ele vai pegar o bailarino que já sabe fazer os passos, vamos dizer assim. E o professor é aquele que vai ensinar os passos aos bailarinos. Então essa é a grande diferença. Agora, você pode ser professor e coreógrafo? É claro que sim. Né? Tanto é que a grande maioria faz assim. Mas, se você quer viver da dança, você pode inclusive se especializar em uma dessas duas coisas. Você pode se especializar em ser coreógrafo, e aí você vai estudar sobre composição coreográfica, você vai estudar sobre as artes, você vai fazer pesquisas de linguagem, pesquisas de movimento, que são coisas que no seu papel de professor não necessariamente você vai fazer. No seu papel de professor, você vai procurar metodologias, você vai estudar os conteúdos, você vai estudar a melhor forma de organizar o seu plano de curso, o seu plano de aula. Então vocês percebem que são dois campos diferentes de atuação, por mais que às vezes ele seja feito pela mesma pessoa. Mas vamos pensar o seguinte, se a gente está falando em viver da dança, de transformar isso na sua profissão, naquilo que vai te sustentar, né? Pagar as suas contas, fazer você ter a sua casa, o seu carro, cuidar da sua família. Então você precisa cada vez mais afunilar a sua atuação, porque quando você se torna especialista, é justamente a hora que você começa a se destacar no mercado de trabalho. Então, não adianta você, às vezes, fazer de tudo um pouco e fazer um pouco de cada coisa. Você precisa fazer muito, ser a referência daquela coisa que você pretende fazer. Então, não é que você precise largar as coisas, mas tenha o seu foco. O meu foco principal é ser coreógrafo. Então você vai fazer cursos que te levem nessa direção. Você vai buscar elementos para suas composições coreográficas. Você vai querer trabalhar e buscar trabalhar com bailarinos que tenham resposta para te dar, né, corpos preparados para isso. E quanto professor, você já vai numa outra direção. Você vai olhar quais são os caminhos que o aluno tem que trilhar para poder conseguir aprender aquele passo. Qual é a hora melhor de ensinar aquele passo? Então, tudo isso vai fazendo professor e coreógrafo seguirem em direções diferentes, apesar dos dois viverem da dança, e que é super possível viver sim, tanto como professor quanto coreógrafo e também como bailarino. Mas aí, vamos ver o seguinte então. O que então o bailarino precisa estudar? O bailarino, ele precisa, primeiro de tudo, dominar o mais profundamente possível a técnica que ele pretende que seja a sua prioridade, o seu carro-chefe. Então, por exemplo, uma pessoa que pretende ser um bailarino clássico, ele precisa entender qual é o tipo físico que ele precisa galgar, que ele precisa tentar ter, que ele precisa lutar para ter. Qual é a técnica, como é que essa técnica se desenvolve, qual é o ápice que eu consigo chegar dela. Tudo isso o bailarino vai ter que fazer, vai ter que buscar para si. E aí, não é fazendo uma aulinha por dia que o bailarino vai se tornar um profissional. Não, uma aulinha de 1 hora por dia é só para o seu aquecimento. Para você se transformar num bailarino profissional, você precisa fazer várias e várias aulas por dia. Quer ver um exemplo? Uma companhia profissional, por exemplo, tem por dia entre 6 e 8 horas de trabalho. Dentre aulas, composições coreográficas, ensaios, né, discussões sobre alguns temas e tudo mais. Claro que eles não vão ficar às 8 horas do dia fazendo a aula. Mas a aula é uma parte bem grande disso, e depois disso é ensaio, preparação física.
Então você, como bailarino, se a sua proposta de viver da dança é como bailarino ou bailarina, né? Ou como dançarino e dançarina, como eu expliquei mais cedo a diferença, você precisa colocar o seu corpo à disposição de um coreógrafo. E aí, quem que vai te ajudar a fazer isso? É o professor. É um bom professor que entende de metodologia, que entende dos conteúdos e que entende de qual é o melhor momento para o conteúdo ser aplicado, que vai transformar você, bailarino, naquela pessoa que o coreógrafo precisa. Então, são 3 meios de viver da dança que se entrelaçam e se dependem um do outro. Então, a outra, né, o outro lado, como eu falei, bailarino ou dançarino, mas tanto faz, só vai mudar a modalidade. Professor ou instrutor, tanto faz. Aqui é um licenciado que vai ter algumas outras oportunidades, como por exemplo os concursos, e o instrutor que vai poder trabalhar ensinando. E o coreógrafo tem também o outro lado, uma outra vertente do coreógrafo, que são os ensaiadores e remontadores. Também é uma possibilidade para quem quer viver de dança. Inclusive, ser ensaiador é uma profissão para quem é muito observador, para quem domina muito bem o conteúdo, a técnica e tem uma grande sensibilidade para entender o que o coreógrafo quis fazer naquela coreografia que ele montou. Porque você, como ensaiador, você vai limpar a coreografia, você vai aparar algumas arestas, mas você não pode modificar a coreografia. Porque quem assinou a coreografia foi o coreógrafo. E você, como ensaiador, apenas vai limpar. Na verdade, não é apenas, né? Porque é um grande trabalho isso, e um trabalho bem difícil. São poucas as pessoas que conseguem ter um olhar de ensaiador. Então você vai fazer essa limpeza, você vai corrigir, por exemplo, alturas de braço, tempos musicais, tudo aquilo que faz a coreografia realmente aparecer no seu teor completo. E o que é o remontador? O remontador é aquela pessoa que vai remontar, o próprio nome já diz. Ele vai montar de novo uma coreografia que já está pronta. Na maioria das vezes, a gente conhece o remontador por ele remontar balés de repertório. Então, balés famosos, né, como o Lago dos Cisnes, La Fille Malgardée, qualquer um desses grandes balés, quando você vai, por exemplo, fazer na sua escola, tem uma pessoa que fica responsável por remontar. Ou seja, vai ver a coreografia original como é e vai fazer as adaptações que são necessárias para que os seus bailarinos, aqueles especificamente, façam a coreografia, mas claro, sem grandes modificações, modificar o sentido da história, por exemplo, porque aí já não é mais uma remontagem, é apenas uma inspiração se você muda o sentido da história. Aí você pode dizer que você se inspirou e fez uma adaptação, o que não é o caso do remontador, porque ele procura ser cada vez mais fiel à obra original. Então, pessoal, essa live, né, aqui o nosso interesse é a gente falar como se vive de dança. Então eu vou falar também aqui sobre valores, e esses valores que eu vou citar são valores que estão sendo utilizados, né, que eu estou buscando aqui, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Então, quem é de uma outra cidade e tal, pode procurar, provavelmente na sua cidade também tem um sindicato da dança, ou tem algum que sirva de referência, e lá tem os valores que são aplicados por aí. Mas aqui a gente tem o Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, que sugere, não é imposto, é sugerido, alguns valores de cachê e de montagem de obras. Tá certo? Então, uma vez que a gente entendeu aí quais são essas opções, e um pouquinho mais pra frente ainda hoje, eu vou falar sobre outras opções de trabalhar com dança, mas deixa eu abrir aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí tranquilo, né? Olha só. Falando então, agora que a gente entendeu um pouco das opções que a gente tem para trabalhar com dança, vamos falar sobre a carreira e o mercado de trabalho. Né? Eu já cheguei a falar um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai falar um pouco mais. Olha, hoje em dia o mercado de trabalho, para quem quer viver de dança, é um mercado fechado, afunilado, vamos dizer assim como qualquer outro mercado de trabalho, porque
né? São muitas as pessoas querendo entrar no mercado de trabalho e na dança não é diferente. Então, a opção, a gente não tem tantas opções assim para escolher, mas se você tem uma boa formação e você sabe como chegar até esse lugar, você acaba saindo na frente das outras pessoas que querem procurar também. Então, por exemplo, agora, no final do ano, é o momento que, se você é professor de dança, mandar o seu currículo para escolas que estão, nesse exato momento, formulando horários para o ano que vem. Às vezes é nesse momento que vai haver as trocas de professores, é um professor que está saindo daquela escola e precisa de alguém para substituir. Então, esse é um bom momento. O final de ano é um bom momento para você procurar as escolas onde você pretende trabalhar. Se você nunca trabalhou como professor, faça o seu currículo e coloque as suas informações, pelo menos de bailarino, que você já fez como bailarino, para que isso sirva como referência. E, com certeza, se você tem um DRT, isso já vai ajudar muito. E se você é licenciado, isso te coloca bem na frente das outras pessoas, tá? Mas o mercado de trabalho continua como os outros, saturado, muita gente tentando trabalhar com dança, viver da dança, e para você se destacar, realmente você precisa ter uma formação bem bacana, tá certo? Para você, de repente, você procurar, Maurício, eu já estou trabalhando, mas eu não consigo crescer nesse mercado. Então eu vou te dar aqui um toque bem legal para você já começar a fazer a partir de agora. O que você vai fazer? Comece a trocar os cursos que você está fazendo por cursos que vão direcionar você para onde você deseja ir. O grande erro de muitos bailarinos que pretendem viver da dança e que, por exemplo, querem trabalhar como professor, é que eles fazem curso para bailarinos e não para professores. Então, se você quer ser professor, faça uma licenciatura. Aí sim você vai distanciar dos outros, porque você vai ter uma formação específica daquilo que você quer fazer. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dançar, né, eu trabalhava como bailarino, eu sempre fiz muitas aulas de balé, continuo fazendo até hoje, faço aulas de jazz, de dança contemporânea, mas assim que eu me transformei em professor, que eu quis trabalhar como professor, eu entrei na faculdade de Educação Física, que foi quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas, ainda lá, iniciante, como professor, mas a formação em Educação Física me alavancou a minha carreira de professor de dança. Porque foi lá onde eu aprendi metodologias de ensino, eu aprendi sobre aprendizagem motora, aprendi sobre neuroaprendizagem, e isso tudo me diferenciou dos meus amigos que faziam as aulas lá de balé, de jazz comigo, e que não fizeram uma licenciatura e se transformaram em professores também. A gente trabalha com um olhar diferente, porque é isso que a licenciatura vai fazer por você. Por isso, só quem faz licenciatura que pode ter a denominação de professor, porque é o seu olhar que é modificado. Você olha para o seu aluno e você vê nele as possibilidades, as potencialidades, e você, na sua cabeça, com os métodos que aprendeu, vai tentar chegar nele. E não vai fazer como aquela pessoa que está só reproduzindo aquilo que ele aprendeu quando ele estava estudando como bailarino. Então, isso faz realmente você ser um profissional diferenciado. E aí, para você que é diferenciado, viver de dança é muito mais possível do que para quem é igual a todo mundo. O mercado de trabalho da dança é também competitivo e, claro, se você se destaca, as pessoas vão procurar e vão querer você trabalhando com elas. Existe uma outra possibilidade, né, que muitas das vezes os próprios professores fazem uma conta e aí fazem o quê? Abrem a sua própria escola, né? E aí o grande erro, o fundamental erro que essas pessoas cometem é: eles são professores de dança e se transformam em gestores, só que não estudam para ser gestores de uma escola de dança.
e eles continuam com a cabeça e com o olhar de professor. E isso faz com que o seu negócio, né, a sua empresa, já que você agora é dono, você tem uma empresa, não vá para frente. Ou vai na sorte. Você não tem domínio sobre o que fazer. Então, se você, professor, optou, sempre sonhou em ter a sua escola de dança, isso é maravilhoso. Mas, assim que você abrir a sua escola, você tem duas opções. Ou você vai fazer cursos de gestão para entender como funciona uma empresa e como fazer a sua empresa lucrar, ou você vai contratar alguém para fazer isso. Porque se você não tiver ninguém olhando para esse lado da sua empresa, você está fadado a fechar a sua empresa em breve. Ou passar a sua vida inteira com uma escola que nunca te deixa ter um lucro, que está sempre apertada, que está sempre ali aos trancos e barrancos. E é claro que quem abre uma empresa não quer isso, certo? Então, procurem cursos de gestão ou procurem gestores para as escolas de vocês, se você é professor e pretende abrir uma escola. Aí é a grande diferença para quem vai realmente viver de dança. Não há problema nenhum em você permanecer sendo professor e colocar um gestor lá para gerir, alguém que você confie e faça da maneira que você até ajude, né? Mas vai ser diferente o olhar da pessoa que é gestor, né? E a pessoa que é professor. Então, se você resolveu empreender na dança, pense nisso. Tá certo? E aí vamos falar então, já que a gente está falando de empreender na dança, vamos falar sobre como cobrar. Como é que eu faço para cobrar meu serviço de dança? Né? Todo mundo que trabalha com dança um dia já falou, eu queria que você montasse, né? Se você é coreógrafo, por exemplo, eu queria que você montasse uma coreografia para mim e tal, mas só quer que você monte, mas nem fala a palavra pagamento, né? E o dinheiro, nunca se fala disso. A pessoa acha que você está brincando ali e que não é o seu trabalho. Mas a culpa disso, inclusive, é nossa, né? Nós que somos os profissionais da dança, que deixamos que o outro pense assim. E como é que a gente vai fazer para mudar? A primeira coisa é quando você receber uma proposta, que é uma proposta de trabalho, você vai responder a essa proposta com o seu sim ou com o seu não e o seu valor. Para fazer, eu faço sim esse trabalho que você está me pedindo, a montagem de uma coreografia, ou dançar alguma coreografia na escola de alguma pessoa. Mas, para esse serviço, eu cobro um valor X. E aí, se a pessoa de repente quiser negociar, alguma coisa assim, você vai negociar ou não. Mas é bem importante que a pessoa perceba que você está ali tratando aquilo como seu trabalho. Então, se é o seu trabalho, você tem que colocar o seu valor, o seu preço, e é justo. E aí, Maurício, mas eu não sei colocar preço, eu não sei como é que faz isso. Então, vou te mostrar a sugestão agora. Se você tiver um computador perto, ou se você não tem agora essa possibilidade, depois dê uma olhada. Eu estou aqui no site dos profissionais da dança do Rio de Janeiro, e aqui tem uma tabela de cachês. Então, eu vou falar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, para aulas e ensaios de 1 hora, eles sugerem que bailarinos e dançarinos recebam R$ 33,00 por hora de ensaio. Então, estamos falando de apresentação, estamos falando de ensaios e aulas. Ensaiadores, R$ 40,00 a hora. Maître de balé, 48, coreógrafo também 48 por hora. E assistente de coreógrafo, R$ 40,00. Esses são valores que o sindicato sugere que seja cobrado. Então, vamos supor, você vai na escola aí de uma pessoa que você conhece e ela solicitou que você monte para ela uma coreografia ou que ensaie uma coreografia que ela montou com as alunas dela para você limpar, para você dar os seus toques e tudo mais. Aí você vai, por exemplo, pegar esse valor, olha, nós vamos passar aqui uma manhã, sei lá, vai levar 3 horas pra gente ver aí o nosso primeiro ensaio, vamos supor. E aí, como ensaiador, você vai falar para ela, ó, é R$ 40,00 a hora, e aí, ao final de todo o processo, você vai ter um valor X aí, dependendo de quantas horas você trabalhou,
Ou você pode combinar um valor fixo também, aí você pode negociar. Mas a grande importância, o que é legal que você fazer a outra pessoa entender, é que você tem um valor para fazer aquilo. Aquilo é o seu trabalho. Não pode ser um pedido na amizade ou porque conhece. Não, é o seu trabalho e você vai cobrar por ele. E aí, como qualquer empreendedor, você pode negociar esses valores, mas é legal a gente ter assim uma referência, né? Quer ver um outro exemplo aqui, ó? Para apresentações. Para apresentações, eles cobram, e aí eles falam de apresentação também para televisão, gravações, eles sugerem o mesmo valor. Qual é esse valor? Para coreógrafos e mestres de balé, R$500, o valor sugerido por apresentação. Para assistentes de coreógrafos e ensaiadores, R$420 também por apresentação. Bailarinos e dançarinos, R$330 por apresentação, só que se for solistas, R$380. Tá certo? Aí aqui também tem um valor sugerido para figurantes de R$150, mas aí não é o caso do que a gente está falando aqui, né? A não ser que seja alguma coisa específica, também você pode usar esse valor como referência. Mas de uma forma geral, aqui também tem valores, por exemplo, de contrato mensal, que, ó, artista bailarino ou dançarino, R$2.000 por mês, coreógrafos R$3.500, não, assistente de coreógrafo R$3.500, coreógrafos R$5.000, ensaiador R$3.500 e mestre de balé R$5.000 por mês. São valores mensais que estão lá. E como eu disse, são valores sugeridos para que você aí dentro desse valor faça a sua negociação. Lembrando que esse valor é do Sindicato do Rio de Janeiro, então a gente está falando de valores sugeridos lá por quem está na capital, e aí você vai adaptar esse valor para a realidade aí da sua cidade, de repente, faz algumas adaptações, mas não são valores também que estão muito fora aí de uma realidade, né, de quem quer viver da dança, né? Não é nada absurdo, são valores realmente bem tranquilos de serem seguidos. Beleza? Então, mais uma vez eu queria lembrar vocês que o Sindicato dos Profissionais da Dança, ele regulamenta a profissão de quem é instrutor de dança e de quem é bailarino e dançarino. Quem regulamenta a profissão de professor, aí já é um outro partido, digamos assim, né? Por isso que às vezes a gente como professor tem alguns problemas e a gente como professor, eu mesmo já me comuniquei com o sindicato, já fiz algumas solicitações e pedido para que eles tentem verificar uma possibilidade do sindicato interferir, né, também, porque a grande problematização da profissão é que hoje em dia todo mundo se denomina professor de dança. Às vezes a pessoa faz 1, 2 anos de dança e passa a dar aula de dança. E como não há uma regulamentação já feita, a gente acaba não tendo nada para fazer. O máximo que a gente pode fazer é desejar que a pessoa não mate ninguém, que a pessoa não destrua o corpo de uma pessoa ou de uma criança, o que é pior ainda, né? Então, nós professores de dança, nós profissionais da dança, instrutores também, precisamos muito exigir do nosso sindicato, dos órgãos reguladores, para que eles tomem esse partido, porque senão não vai haver a possibilidade de viver de dança. Por que eu estou falando disso? Porque para a gente viver de uma profissão, ela não pode ficar tão banalizada assim. Como que um profissional vai conseguir viver da dança, se para viver da dança é tão banal que qualquer pessoa pode dar aula, qualquer pessoa pode tomar a dança como a sua profissão? Então, o pedido de regulamentação é necessário e é para já. Precisa ser feito, precisa haver uma mobilização que todas as pessoas que se proponham a trabalhar com dança tenham um mínimo de formação. Seja para ser instrutor, seja para ser professor, coreógrafo, bailarino, há de se ter uma formação mínima. Senão, a profissão fica cada vez mais desvalorizada e aí o sonho de viver de dança acaba nunca virando realidade. Não é certo? Então, agora eu vou falar de umas outras opções que a gente tem para quem quer viver da dança, mas que não vai ser tão diretamente da dança,
Um exemplo é, você pode trabalhar como figurinista. Por quê? Figurino para dança é diferente de figurino para teatro, é diferente de quem só apenas costura, faz roupa. Existem especificidades dentro dessa área dos figurinistas de dança que se você é bailarino, se você é bailarina ou foi, né, professor de dança, entende da área do meio da dança, com certeza vai conseguir desenvolver um trabalho diferenciado de quem nunca dançou. Porque você entende o que é necessário ter num figurino, que o figurino não pode atrapalhar a dança, que ele precisa colaborar, que ele precisa permitir o movimento dos bailarinos. Então tudo isso você vai entender e acaba indo na frente de quem nunca fez. Uma outra possibilidade é você ser fotógrafo de dança. A não ser que você seja uma pessoa super sensível e consiga logo entender o meio da dança, você, o que é muito difícil, você que já estudou dança e, por exemplo, começa a estudar fotografia, quando você junta as duas coisas, com certeza você vai ter um olhar diferenciado quando você for fotografar alguém dançando, um espetáculo, porque você sabe o que aquela pessoa que está dançando quer ver na sua imagem. Então isso, com certeza, traz muitos benefícios para você. Então é uma combinação de artes aí que pode ser muito bem feita. Uma outra opção é também trabalhar como iluminador, porque você, como iluminador, vai estar ali trabalhando diretamente com os bailarinos, com os coreógrafos, pode interagir, pode participar, e uma iluminação bem feita por alguém que entende, né, que se possível entenda de dança, com certeza traz esse olhar. A iluminação fica diferente. São poucos os iluminadores que têm essa sensibilidade, por exemplo, e que têm o conhecimento para saber uma contagem musical, né? Você como ex-bailarino ou bailarino que vai fazer uma iluminação, você tem esse ouvido para música, e aí o coreógrafo vai chegar para você e vai falar: eu queria que naqueles 2/8 finais a luz fosse abaixando. Isso é uma linguagem que você domina. Então, um iluminador que já dançou ou que dança, com certeza entende muito melhor a linguagem que o coreógrafo vai falar com ele quando quer lá planejar a luz da sua coreografia ou do seu espetáculo num todo. Então essa é uma boa opção também e é uma opção que você ainda está dentro das artes, né? Tem a opção, essa eu já falei antes, que é sobre gestor de escola, né? Que você pode abrir a sua escola, mas que não pode nunca esquecer de que você precisa gerir a escola ou colocar alguém para fazer isso. Só ficar com o pensamento e o olhar de professor, a sua escola só vai crescer por sorte. E uma outra coisa é você fazer a produção de eventos. Eu, por exemplo, promovo uma mostra de dança em parceria com a Record TV aqui do interior de Campos do Goytacazes, e a gente faz uma mostra comentada. Então eu, como bailarino, fiz essa proposta, né? Já foram 9 edições aí, 3 em parceria com a Record e as outras eu fiz por minha conta. E aí a minha ideia é justamente que a mostra seja comentada e não uma disputa entre os bailarinos. O que é isso? Por que ela é diferente? Porque uma mostra comentada, você bailarino, você coreógrafo, você professor, vai receber dos jurados, digamos assim, entre aspas, das pessoas que vão lá comentar, uma referência sobre o seu trabalho e caminhos para que você possa fazer o seu trabalho progredir. É diferente quando você vai a um festival competitivo, que a pessoa vai lá e escreve para você um comentário assim: parabéns pela coreografia, nota 8. Isso não diz muita coisa. Agora, quando você recebe um comentário dizendo: a ideia da coreografia é legal, mas o figurino não ajudou, as colocações, as trocas de colocações poderiam ser assim, poderiam ser assado, os bailarinos têm boa técnica, mas a coreografia não respondeu, a ideia coreográfica, ou seja, eles vão falar de coisas, vão te dar dicas e toques que você absorvendo vai fazer o seu próximo trabalho ser melhor ainda do que esse que você apresentou. Essa é a ideia. Então, eu, por ser bailarino, por ser professor e também por ser coreógrafo, quis fazer um evento com essa vertente. Isso porque a minha história, né, com a dança me levou a ter essa visão. Então, você também que trabalha com dança, quem sabe?
pode ser uma pessoa que vá fazer um evento com o seu olhar, com aquilo que você acha que precisa ter com a dança. Certo? Então, gente, de uma forma, de uma linha geral, assim, pra gente fechar esse assunto, a dança dá dinheiro ou não dá dinheiro? Depende. A dança vai dar dinheiro para quem fizer ela bem feita. Assim como qualquer outra profissão, se você quer viver da dança, você precisa investir na sua carreira, seja ela de bailarino, seja ela de coreógrafo, de professor, instrutor, ensaiador, remontador, seja qual for a carreira que você escolheu dentro do mercado da dança, você precisa fazer ela bem feita. Aí sim, você vai ter um retorno financeiro, que é a consequência de um trabalho bem feito. Isso não é só na dança, isso é em todas as modalidades dos mercados de trabalho que existem no Brasil e no mundo. Então, se vai dar dinheiro ou não, isso vai depender de você. E um outro ponto, assim, só pra gente fechar mesmo, é com relação à faculdade de dança. Já conversando com algumas pessoas me falaram, e aí eu queria só dar esse toque. A faculdade de dança é um curso recente, é um curso novo, não tem tantos anos assim. E aí o mercado de trabalho para quem fez a faculdade de dança ainda é um mercado restrito. Agora começaram a surgir alguns concursos públicos, né, que aí precisa de ter a formação para você participar. Então o mercado ainda está se abrindo. Mas é uma possibilidade de crescimento. Em contrapartida, você pode e deve se atentar se você vai fazer uma faculdade de dança, se essa faculdade vai ser um bacharelado em dança ou uma licenciatura. Por quê? Se você for fazer a sua faculdade lá de dança e você for bacharel, você não está habilitado para dar aula. Só está habilitado para dar aula quem fizer a licenciatura em dança. Então o que o bacharel vai fazer? O bacharel vai trabalhar com pesquisa em dança. É uma outra vertente, também é possível viver dela, mas é uma outra vertente. Ao contrário de quem faz a licenciatura, porque se esse é o pensamento que você tem de fazer a faculdade de dança e trabalhar, por exemplo, dando aula de dança, busque uma licenciatura. Aí sim você vai estar na direção certa. Se você, por exemplo, quer pesquisar, quer ser um coreógrafo, quer trabalhar nessas outras vertentes, aí sim o bacharelado pode atender a você. Tá certo? Espero ter colaborado aí, então, com vocês, para ajudar aí a vida de vocês na dança. Viver da dança é possível sim. Eu vivo da dança já há muito tempo, há mais de 20 anos eu trabalho com dança. Eu fiz um concurso público como professor de educação física, mas para trabalhar com dança, e há mais de 10 anos eu trabalho nesse concurso, que eu trabalho com dança, ensinando jazz e balé clássico para alunos, meus alunos lá da cidade de Macaé, né, uma cidade vizinha daqui de onde eu moro, e eu trabalho com dança e é um concurso público, ou seja, me dá uma certa estabilidade. Então, é possível viver de dança? Assim é possível. É possível viver com a sua escola de dança? Sim. É possível viver só sendo professor de dança? Sim. Só sendo bailarino? Sim. É possível. A única coisa que vai impedir é se você não se direcionar e não se dedicar o bastante para que você se destaque. Mas isso não é só na dança, é em todos os mercados aí de trabalho, ok? Então foi um prazer conversar aí sobre isso, falar. Qualquer dúvida, vocês quiserem falar comigo, pode mandar aí um direct. Se você gostou dessa informação, não esqueça de compartilhar ela aí com as pessoas que você conhece, tá certo? Um grande abraço, até a próxima terça-feira.